pessoal, tudo bem? Eu sou Robson, arquiteto, urbanista. Esse estudo é um dos estudos que fazem parte do meu portfólio. É o meu primeiro vídeo narrado, então eu vou tentar dar o meu melhor aqui em explicar, né, o que está acontecendo na tela, as ferramentas que eu estou utilizando, por que eu estou utilizando dessa maneira. E antes de tudo, eu quero deixar claro que eu gosto de utilizar as ferramentas dentro do Revit não apenas para a função que elas têm, mas enxergar o potencial que a gente tem além da própria ferramenta e combinar, né, esse potencial com outras ferramentas. Então vocês vão ver ao longo do vídeo que eu utilizo uma malha, né? Na verdade já tem eixos pré-definidos. Eu peguei o meu projeto, a concepção, que partiu de um desenho feito à mão. Eu peguei esse projeto, dividi em pedaços e trabalhei com vínculos, né? Então eu não vou modelar todo o processo em um único arquivo só, todo o projeto em um arquivo só. Esse é um projeto que foi dividido em vários arquivos, até mesmo porque quanto maior o arquivo, mais pesado fica a modelagem dentro do Revit. E para efeito de atualização, principalmente de projetos em que tem um alto nível de repetição, por exemplo, uma edificação com vários pavimentos que são tipo, um projeto horizontal, mas que tem vários setores que se repetem, é interessante fazer essa divisão, esse particionamento, porque você, quando faz a alteração em um único modelo, em um único projeto, o arquivo base, que vincula todos esses outros projetos, esses outros vínculos de Revit, vai atualizar automaticamente sem que você tenha que fazer esse trabalho parte por parte ou em um projeto gigante dentro do Revit, que vai deixar a sua modelagem mais lenta e vai deixar o modelo mais pesado, né? Então eu peguei a minha ideia, que partiu de um desenho feito à mão, dividi em partes, porque é um projeto que se repete, é uma forma bem simétrica. A partir dessa guia que foi feita com linha de modelo, e eu adotei a linha de modelo justamente para que a gente consiga fazer com que essa linha, essa referência apareça também em 3D, porque ela é uma linha que tem a função de um modelo. Então dentro do Revit, tudo que tem função de modelo aparece em 2D e em 3D. Então o que não tem função de modelo, por exemplo, é linha de detalhe. Ela só vai aparecer nas vistas em que você coloca essas linhas. Então, se você tem um corte, você utilizou algum detalhe com linha, ela vai aparecer ali. Se você fez uma chamada de detalhe, uma planta, essas linhas vão aparecer na vista em que você desenha, né? Não vai aparecer no modelo 3D. Então, isso é diferente de famílias, tá? Tem famílias que aparece a linha de detalhe, você só precisa mudar na visualização, né? Mas aqui vocês vão perceber que a linha de modelo ela tem essa função de criar referência, porque a maior parte da modelagem ela vai acontecer na vista 3D, justamente porque eu vou trabalhar com massa e dentro de massa eu vou trabalhar com spline com pontos, que é uma linha que ela faz curva conforme eu vou criando os pontos, né, os eixos, né? E a partir dessas splines eu vou criando superfícies orgânicas, e a partir dessas superfícies depois eu vou criar paredes que vão ser os painéis. E esses painéis vão dando a forma dessas partes do projeto, e depois eu junto todas essas partes em um arquivo só. E aí sim eu tenho a minha edificação pronta. Então, sem mais enrolação, eu vou começar a ir narrando, né, as partes e explicando mais ou menos o que está rolando. Diferente do estudo lá da estação de trem, que também está aqui disponível no canal, esse daqui eu vou tentar narrar todo o processo, para não ficar somente uma gravação de tela e você não entender muito bem o que está rolando, né? Então nesse momento eu estou fazendo uma extrusão de revolução para cortar essas minhas paredes. Então eu faço uma forma de vazio com essa função, que é a extrusão de revolução. Ela vai fazer esse recorte na parte de baixo, que é onde eu vou ter depois os perímetros das paredes já cortadas, que vão ser a base para eu criar as novas massas. E a partir disso, fazer as divisões e criar esses painéis metálicos. Então, ainda sobre esses planos de referência, que no caso eu estou utilizando as linhas de modelo, aí a partir das linhas de modelo eu estou utilizando as paredes. Eu poderia utilizar plano de trabalho,
eu poderia definir vários planos de trabalho. O problema é que a visualização no 3D dos planos de trabalho fica confusa. E eu poderia também fazer modelo genérico ou modelagem no local. Por que eu trabalho com as paredes? Porque é mais rápido. É uma forma que já está pronta e eu só clico nas linhas de modelo e ele já faz a parede para mim. Então, se eu quisesse trabalhar com qualquer outro tipo de recurso, sem ser necessariamente parede, eu poderia criar essas formas e fazer as extrusões. As extrusões de vazio, como vocês viram aí anteriormente, eu fazendo os recortes. E aí, a partir dessas arestas, dos recortes das extrusões, que não precisa ser necessariamente parede, como a gente viu, eu vou fazendo aí as minhas massas e depois eu vou aplicando as divisões nas minhas massas, e criando esses painéis aí que eu vou fazer a partir de parede com base na face da massa. Então, toda vez que eu modifico a massa, essa parede ela consegue ser atualizada e ela vai acompanhar essa massa nova. Então, agora já trabalhando nessa parte do projeto, nesse triângulo, que depois vai ser repetido num arquivo só, que vai resultar na edificação, ainda depois de ter feito toda essa separação, escolhido uma parte para trabalhar, dentro dessa parte ainda há uma parede central, uma parede no centro desse triângulo. Essa parede central é uma base, porque na hora de fazer essas massas embaixo, que vão resultar depois nos painéis, que vão ser o fechamento dessa forma, eu tenho que trabalhar com um eixo, porque eu vou espelhar para o outro lado do triângulo. Então, o que vocês estão vendo agora é basicamente eu fazendo a massa, e aí eu tenho que fazer essa massa de um lado, ver que todas as faces deram certo, aí eu seleciono todas essas faces, dissolvo essas faces na ferramenta ali em cima de dissolver, e aí eu vou ter os perfis dessas arestas de novo. E aí eu espelho essas arestas para o outro lado, e aí eu faço isso em planta. Eu espelhando para o outro lado, eu consigo criar essas faces e aí vocês vão ter depois essa forma que vai ser essa massa embaixo, fazendo o fechamento. Depois então de criar as massas de baixo e as de cima, eu venho fazendo essa massa central. E aí eu utilizo já as massas que existem como referência e eu sigo fazendo essas massas que vão ser os painéis depois, como vocês podem ver aí na sequência do vídeo. Então, nesse momento, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse arquivo que eu estou trabalhando, dupliquei no Windows e uma das cópias eu apaguei tudo que eu tinha feito e deixei somente as linhas de modelo. No outro, eu simplesmente vinculei ele a esse que eu limpei e deixei as linhas de modelo e fiz as cópias em sentido radial, dando então a forma dessa cobertura, já tem spoiler então. Estamos modelando aí uma cobertura de uma edificação que vai no centro. No arquivo então que eu vinculei, nesse que só tem as linhas de modelo, só tinha massa. Então, por padrão, quando você abre o arquivo de novo, as massas vão estar ocultas. Então, basicamente é só você ir lá em massa, como se fosse criar uma nova. Não precisa nem dar andamento no processo, que as massas já aparecem novamente para você. Então, com as massas já aparecendo no projeto, eu dou início então à criação dos painéis. Então, eu configuro uma parede já na espessura que eu quero, no material que eu quero, e eu vou clicando nas faces e criando então esses painéis. E depois que eu criei esses painéis, eu salvo esse arquivo, que é o vínculo lá no arquivo base. E a hora que eu carrego o arquivo base, o vínculo dessa parte aparece automaticamente. E aí aparece já mais ou menos como está ficando a forma dessa cobertura que a gente está desenvolvendo aqui junto. Nesse momento do vídeo eu vou prosseguir com as aberturas. Então eu venho fazendo as marcações com a linha de modelo,
Venho criando um contraste na forma que eu quero criar de abertura com as linhas de detalhe. Depois eu crio as formas de vazio, faço os recortes nas massas, atualizo a superfície dessas paredes, que vão ser os painéis de cima e de baixo, e venho construindo então essa claraboia, fazendo o fechamento nas laterais dessa claraboia, e depois a massa que vai construir de fato a claraboia, né, os perfis, os colanos de vidro, e vou dando forma então ao conceito. Prosseguindo então com as aberturas na cobertura, eu crio essa referência central através da extrusão de revolução. Faço o recorte dessa extrusão de revolução criando o perímetro do meu triângulo, que vai ser a base da minha cobertura, e dentro desse triângulo que restou da extrusão de revolução, eu faço aberturas menores do que as aberturas que eu tinha feito anteriormente na própria cobertura. Isso vai ser importante para eu criar como se fosse um fechamento interno dessa claraboia, para eu criar um acabamento entre a face externa da cobertura e a face interna dessa cobertura que fica por baixo. Então, depois de ter feito tanto a abertura superior quanto a abertura inferior na cobertura, criado a referência com a extrusão de revolução, feito a abertura central também desses triângulos menores, eu vou prosseguir com a construção do que seria esse acabamento interno de cada triângulo para depois receber a superfície dividida que vai ser a claraboia. Então eu venho fazendo uma massa interna dentro de cada triângulo que vai ser resultante do acabamento depois. E aí em cima dessa massa eu venho com a parede, que vai ser os painéis que vão dar esse acabamento e esse fechamento nas aberturas da cobertura. Algo muito importante sobre a construção das massas aqui no projeto ou em qualquer projeto é que você faça a divisão de forma coerente.
Quando você aproxima o mouse na hora de construir o perfil ou uma aresta, utilizando uma spline, uma linha, um arco, você, quando tem uma referência, pode ser um objeto qualquer, pode ser uma parede, você vai perceber que essa aresta, ela fica azul em destaque. E ela mostra o tamanho do segmento dessa aresta. Então, quando você vai fazer um conjunto de linhas que depois vai resultar numa face, é importante que você respeite o tamanho dessas arestas. Ou quando você vai fazer a divisão para criar uma superfície menor em cima de uma mesma aresta, vamos supor que eu tenho uma linha, e aí eu venho e faço um perímetro que vai resultar na superfície de uma massa. E essa linha que eu estou utilizando de base para criar a linha da massa, eu vou só até a metade. Então o Revit ele vai indicando onde é o centro da aresta, onde é o começo, onde é o final, e você vai se baseando nisso para poder criar as superfícies da massa, tá? Não é uma decisão aleatória. Então você vai colocando também a quantidade de pontos quando você trabalha com spline, é suficiente para criar aquele arco. Então vocês podem perceber que quando eu tenho uma forma, eu vou trabalhando com os eixos centrais das arestas, eu vou trabalhando com o tamanho dos segmentos de arco, ou às vezes eu trabalho com a metade dos arcos e crio as superfícies das faces, as superfícies da minha massa, né, que vão ser as faces daquela massa, para não ficar algo muito complexo e gerar erros dentro da modelagem no Revit. Porque o Revit ele é bem enjoadinho, então você tem que trabalhar, infelizmente, dessa maneira, criando essas superfícies, respeitando alguns procedimentos, para que a gente consiga ter uma eficiência e um processo de modelagem mais rápido, mais ágil. Então, vamos dar andamento à construção das claraboias. Após ter feito então essas aberturas na cobertura, ter criado a referência central, todo o acabamento, eu passo um corte em cada abertura em planta, e aí em cima dessas aberturas eu vou criar um plano de trabalho, na seção de corte mesmo, porque daí eu vou ter um plano de trabalho inclinado para fazer a minha massa, né? Depois lá então na vista 3D, eu clico em cada um desses planos de trabalho, faço as massas para cada uma dessas aberturas, e aí depois de feitas as massas, eu ajusto mais ou menos dentro ali da abertura e faço a divisão com um hexágono. Eu vou lá, clico na superfície da massa, divido essa superfície em um hexágono, acho a proporção que eu acho interessante, e aí depois eu vou em nova família e começo a construção da família que vai substituir aquele padrão hexagonal que a gente aplicou na superfície anteriormente. Então, dentro dessa nova família, que é uma família genérica métrica com base em padrão, eu clico, né, vou em nova família, clico nesse modelo aí de família, entro para construir uma nova família, configuro todas as unidades de medida, e aí clicando nessa malha azul em volta, eu já consigo dar andamento na construção da família que vai substituir aquele padrão na massa depois. Então eu clico e vou começando a construir. Faço o perímetro, crio um parâmetro para o perímetro que vai ser o perfil da minha massa. Depois eu crio um perfil para os painéis da minha massa e carrego depois lá na minha massa. E aí vocês conseguem ver já o resultado, que é a claraboia sendo construída já, né? A superfície da massa substituindo o padrão pela família e criando já a claraboia com os painéis de vidro e os perfis metálicos que eu já construí lá na família que eu criei, né? Na família com base em padrão. Nesse momento, então, eu começo a delimitar o que vai ser a continuação, né? A parte 2 desse vídeo, que vai ser o detalhamento das pontas, né, desse polvo, dessa estrela do mar, algo assim.
É uma forma mesmo baseada em algo para ficar no mar, né? Esse é o partido do projeto, o conceito, e vai ficar aí para a parte 2. Então, se possível, se você chegou até aqui, eu queria agradecer. Deixa sua curtida, compartilha o vídeo, ajuda a dar engajamento aqui para que eu consiga, né, fazer o canal crescer, criar cada vez mais conteúdo, me especializar cada vez mais em Revit e trazer mais soluções aqui para o YouTube de projetos mais complexos, porque eu sinto que falta projetos com mais plasticidade e um conteúdo mais complexo e mais acessível aqui no YouTube. Bom, quero pedir desculpa já se em algum momento do vídeo você escutou alguma moto, um caminhão de bombeiro, alguma coisa assim, mas é porque eu moro aqui em São Paulo, na região central, moro aqui do lado do Minhocão, então, gente, barulho aqui é o dia todo, o tempo todo. Então eu estou gravando 4 horas da manhã com uma coberta na cabeça, dentro do banheiro com a porta fechada, que é para tentar diminuir o máximo possível o ruído externo, tá? E é isso, conforme for entrando dinheiro, eu vou investindo aqui no canal. Conto com vocês aí pelo engajamento, pelas curtidas e pelo compartilhamento. Um abraço e até mais.